Capítulo 3 dos Estados Federados, artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Segundo, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Terceiro, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Segundo, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Terceiro, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, inciso 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1.
Capítulo 4. Dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de: alínea A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. E, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. F, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. I, 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. J, 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. K, 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. L, 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. M, 33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. N, 35 vereadores nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. O, 37 vereadores nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. P, 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. Q, 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. R, 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. S, 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. T, 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. U, 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. V, 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. W, 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E X, 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1.
Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Alínea A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Uma observação. A Emenda Constitucional 109 de 2021 modificou a redação do caput do artigo 29A da Constituição Federal. Porém, o seu artigo 7º definiu que a alteração do artigo 29A só entrará em vigor a partir do início da primeira legislatura municipal após a data de publicação da Emenda Constitucional 109. A Emenda Constitucional 109 foi publicada dia 15 de março de 2021. Então, eu vou ler as duas redações. Redação até então vigente. Artigo 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Redação dada pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Artigo 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior.
Inciso 1, 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. 2, 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. 3, 5% para municípios com população entre 300.001 e 500 mil habitantes. 4, 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. 5, 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. 6, 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Segundo, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal, inciso 1, efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. 2, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou 3, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Segundo, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Terceiro, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Quarto, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.